Vamos trazer agora informações sobre atividades econômicas que estão ainda impedidas de funcionar por conta da pandemia. Algumas estão com datas bem para frente, lá no final do ano, para retomar, para voltar depois desse período crítico que nós vivemos da pandemia. Outros já têm uma data mais próxima, ou já estão funcionando, né? Sob novas regras. A repórter Gorete Santos é quem vai conversar conosco, porque ao mesmo tempo outros estabelecimentos, outros serviços surgiram durante o período da pandemia. Gorete Santos, ao vivo, traz detalhes para nós. Uma dessas atividades que mais sofreu, Gorete, sem dúvida nenhuma, atividade de eventos, né? Pois é, Joel, sem dúvida. Os empresários do setor estão apreensivos em função da demora no retorno ao trabalho. Vale lembrar que uma das principais características desse setor é exatamente o agrupamento de pessoas. Por isso, pelo protocolo do Estado, o setor só deve retomar e de forma gradual a partir do mês de novembro. Há uma nova modalidade, que é o drive-in, que há uma perspectiva para ser iniciada aqui no Estado no mês de setembro. Ainda assim, não tem agradado muito os empresários. O último casamento com todo o ritual de praxe foi realizado por Mara no dia 6 de março. Com 40 cerimônias religiosas programadas para 2020, a empresária teve que adiar toda a agenda, sem definição de datas. E terá que aguardar ainda mais. A retomada do setor no estado está prevista para o dia 15 de novembro, com pequenos eventos. Mara não esperava tanto. Esses quase 40 eventos que eu tenho serão datas remarcadas para o próximo ano, que seriam fechados com novos contratos, né? E nós temos que dar prioridade a essa demanda que nós já tínhamos. Nós tínhamos, sim, a expectativa que a nossa área, o nosso setor de evento, pudesse voltar concomitante com os bares e restaurantes. Dependendo do tamanho do evento, são centenas de profissionais envolvidos. Com mais de 40 filiados, a Associação Piauiense das Empresas de Eventos destaca o impacto de quase 6 meses de paralisação. O presidente Tiago Peixoto defende a retomada em 8 de setembro. Isso é um impacto ainda incalculável para um setor muito frágil. É um setor que representa 4,3% do PIB, entretanto, 90% dos players desse setor são de pequenas empresas, autônomos e muitos profissionais informais. E a gente começa a perceber que o nível de desemprego é crescente. E o que mais gera uma insatisfação é perceber que setores que conquistaram e devidamente, apresentando protocolos de segurança, conseguiram abrir. E alguns desses setores oferecem situações análogas a pequenos eventos. Segundo os empresários, o protocolo de segurança está pronto desde o mês de maio e já foi apresentado às autoridades. Também houve reuniões, mas não há perspectiva de alteração no calendário de retomada do setor. O que está previsto é a liberação dos eventos no sistema drive-in a partir do dia 15 de setembro. É quando, em shows musicais, por exemplo, os participantes acompanham tudo de dentro dos veículos. A diretora da Vigilância Sanitária do Estado destaca algumas das medidas impostas a essa modalidade de evento. O empresário deve solicitar o parecer de viabilidade para que o evento possa acontecer. Os ingressos serão comprados de forma virtual. Toda a questão da métrica tem que ser seguida, do distanciamento, da higienização das mãos. Está previsto uma quantidade de carros de até 250 veículos e que esses veículos 4 ocupantes. Depois de quase 6 meses, equipamentos de iluminação e som devem voltar a sair do depósito. Para os empresários, uma ação que chega com atraso. O que nós entendemos é que a proposta dos drive-ins ela vem muito tarde. Era um formato seguro, que já era aplicado em todo o mundo, e aqui parece que há um entendimento muito equivocado de que o impacto no setor de eventos vai ser benéfico e já se está fazendo muita coisa com a liberação dos drive-ins, enquanto, na verdade, era uma medida que era para ter sido adotada em maio, no máximo em junho, que seria assim razoável. Todas as decisões são com respaldo científico de um colegiado que estuda intensamente para poder tomar decisões. É um cronograma divulgado pelo próprio Piauí,
com base em dados científicos. Situação bastante delicada, né, Joelson? De um lado, os empresários que estão sem trabalhar, e é um setor que envolve uma infinidade de trabalhadores, né, de diferentes áreas também. Por outro lado, essa preocupação das autoridades em saúde com a questão do agrupamento e o risco de novos picos de infecção pela Covid-19. A gente espera, na verdade, é que tudo isso seja feito de forma controlada, gradual e possa aos poucos, pessoas irem retomando seus postos de trabalho de forma segura. Joelson. Zé Goretti, é o que desejamos, que a retomada das atividades econômicas seja segura, que possa fazer com que as pessoas tenham de volta os seus trabalhos, sua renda e a esperança de que a gente vai conseguir vencer essas etapas. Agora, Goretti, muitas atividades sofrem com os efeitos, outras reabrem. A Junta Comercial registrou nesse período aberturas e fechamentos de empresas também, né? Como é que estão esses dados e esses números no estado do Piauí? Exatamente, Joelson. Olha, algo positivo em relação à Junta Comercial aqui do estado do Piauí é que já praticamente tudo, 100% dos serviços são feitos online. Então, a pandemia não teve assim, um impacto tão grande. A gente tem alguns dados aqui de abertura e fechamento das empresas durante este ano. Para se ter uma ideia, hoje, o estado do Piauí conta com aproximadamente 224 mil empresas, cerca de 2.800 foram abertas de janeiro a julho deste ano, a grande maioria delas já através da plataforma. E aí a gente tem alguns dados que podem nos trazer um comparativo desde o início do ano, desde o mês de janeiro, portanto, até o mês de julho. Por exemplo, em janeiro, a abertura de novas empresas ficou acima de 400, o número se manteve assim até o mês de março. Em abril teve uma queda de mais de 50%, mas a partir de maio a abertura de empresas voltou a ser uma atividade mais intensa, superando em julho a média dos 3 primeiros meses deste ano. A gente vai conversar agora com a presidente, portanto, da JUSEP, a Alzeni Porto, trazendo para a gente mais informações acerca desse trabalho que vem sendo desenvolvido pela JUSEP e que a gente observa, na verdade, que a pandemia trouxe, pelo menos nos últimos meses, um ganho nesse processo. Boa tarde. Boa tarde. A Junta Comercial, ela se preparou muito bem para atender. Nós não sabíamos que passaríamos por momentos difíceis como esse que o país tem passado, o mundo tem passado. Mas a nossa preocupação com a tecnologia, a nossa preocupação em melhorar o ambiente de trabalho, esse ambiente do registro mercantil, fez com que, ao chegar a pandemia, nós já estivéssemos trabalhando com todo o nosso sistema 100% digital, podendo ser atendido de qualquer lugar. Então, de casa, em home office, nós passamos a atender todos os serviços, sem exceção, que seriam atendidos fisicamente na Junta Comercial. Então, para o empresário foi muito benéfico e para nós foi algo assim confortante por saber que estávamos ali atendendo a nosso empresariado. Em quais áreas se registrou uma abertura maior nesse período de pandemia? Serviço, como sempre, puxando, está sempre à frente, na dianteira, e como comércio varejista. A gente observa que o nosso empresário é muito criativo. Cada vez que você para numa atividade, que você é impedido de prosseguir, seja por qual razão, você logo migra para um outro segmento que está atendendo, pelo menos temporariamente. E a gente observou muito isso também, essa migração para aqueles serviços que estavam sendo disponibilizados naquele momento. Qual tem sido o tempo, desse procedimento? O tempo é o mínimo possível. Eu costumo dizer que um dos legados deixados por essa pandemia foi a gente entender que nada está bom demais a ponto de não mudar, de não melhorar. E em relação ao nosso tempo, a gente sempre esteve aí dentro de um dia, 2 dias, agora a gente trabalha até com minutos. Se você fizer uma opção pelo registro automático, ou seja, a abertura de uma empresa de forma automática, nem ao menos por análise humana passa. É máquina com máquina e alguns minutos, 2 minutos, aquele documento que você emitiu, você já recebe de volta autenticado e pronto para utilizar, que é chamado registro automático. Então, aqueles que passam pela análise, algumas horas, 2 horas, 3 horas.
Durante muito tempo, as pessoas costumavam dizer que se abrir uma empresa já é difícil, já leva muito tempo, para fechar seria ainda maior, né? Um transtorno ainda maior, um sofrimento. Isso melhorou também com esse processo digital? Isso ficou no passado. Hoje, você baixar uma empresa é muito rápido. Basta você entrar no portal, nem mais taxa você precisa pagar, que no passado era necessário você recolher uma taxa de um preço público. Hoje essa taxa não existe mais, você não precisa estar em dia com seus impostos. Agora, você tem que lembrar que você vai tirar o CNPJ e vai botar o CPF do sócio. Obviamente que o CPF do sócio responderá pelos compromissos do CNPJ. E ali de imediato você já faz. O que é bom, que você se livra das obrigações acessórias. Obviamente, com aqueles débitos ali deixados, você vai honrá-lo com o seu CPF. Quais foram as implicações desse trabalho home office? Porque com essa mudança toda e com esse processo digital, a maioria dos trabalhadores da junta comercial acabou ficando em casa, né? Exercendo esse serviço diretamente de casa mesmo. Isso trouxe um ganho também, uma agilidade maior? Com certeza. Trouxe um conforto maior para o funcionário, para o servidor, que ao ficar em casa, ele poderá estar perto de seus familiares, ele está distante dos riscos que a gente corre todo dia no transporte público e em outras modalidades, e ele poderá trabalhar em qualquer hora. Então, o que a gente tem observado é que a produtividade tem aumentado muito. E, enquanto gestora, eu sou muito ligada à produtividade. Aqueles que estiverem produzindo a contento, a gente vai procurar mantê-los. Por quê? Porque a pandemia também veio ensinar isso. Que tem algumas modalidades que você deve explorar mais. Que a gente deve ter produção, e conforto e tranquilidade. E isso você pode ter em home office. Então, parte da nossa equipe está aqui, uma parte muito pequena, mais para trabalhar com questão de telefone, e a outra está em casa. Por exemplo, a nossa análise está toda em casa. Você vai encontrar processos analisados fora de hora, por quê? Porque a pessoa está ali sem fazer nada, não. Vou dar uma olhada aqui se tem algum processo. Tem? Ela já dá o destino, que traz ganho para todas as partes dentro desse processo. Quero agradecer então a presidente da Junta Comercial aqui do estado do Piauí, Elzene Porto, trazendo as informações para a gente. Já aquela avaliação que a gente faz, né, mostrando antes a reportagem acerca dos efeitos da pandemia nas atividades econômicas, a exemplo do setor de eventos, prejuízo muito grande para muita gente, para muitas empresas, mas por outro lado também trouxe a possibilidade e a necessidade de reinvenção e com essa inovação também efeitos positivos em muitos desses serviços. Joelson. Muito obrigado, Gorete Santos, trazendo as informações para nós sobre as oportunidades que também surgem em períodos tão complicados, tão críticos.